Eu quero falar um pouquinho sobre o Acolhe Mais, né? Moradores em situação de rua, que é uma das questões que a gente tem mais vivenciado em nosso município, são pessoas que vêm falar sobre os moradores em situação de rua. Nós fizemos uma visita, eu, o Rômulo e o Glauco, eu, o Dudu e o Rômulo, na casa, no Acolhe Mais, na semana passada, e nós vimos uma situação muito complicada naquele lugar. Eu lembro que quando começou o programa Acolhe Mais, eu ainda estava na Polícia Militar, e eu lembro que tinha algumas maneiras, né, para ser utilizado aquele local. E hoje eu percebo que perdeu totalmente o que deveria ser realmente, né? Eu lembro que o pessoal tinha que fazer um cadastro, né, para pernoite, que era alimentação e tudo mais. Hoje a gente foi visitar semana passada lá, eu vi que tinha pessoas durante o dia naquele local. Não sei como que está funcionando essa situação agora. Mas também a gente percebeu que tem algumas coisas que estão sendo meio precária lá, principalmente a parte de funcionários. Então, a gente conversou com a Daniela, que é a assistente social, assistente social responsável pelo Acolhe Mais, e ela falou de alguns pedidos, ela solicitou para a gente. Então, ela pediu aí, eu fiz o requerimento 452, solicitando, né, ela pediu mais uma assistente social para aquele local, uma psicóloga, uma coordenadora, 6 cuidadores, porque lá não tem cuidadores, e também eu acho que o mais importante para aquele local é uma segurança feminina. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que lá dentro eles estão fazendo uso de entorpecente. Porque temos um segurança masculino, onde faz a revista nos homens, mas na revista nas mulheres, não. Então, provavelmente, né, até mesmo o depoimento, até mesmo dos funcionários, foi que realmente eles estão fazendo uso de entorpecente dentro da casa Acolhe Mais. E eu vou muito além. Pode, né, acontecer também o tráfico lá dentro do Acolhe Mais. Porque se a mulher não é revistada, ela pode entrar com entorpecente lá dentro. E ali dentro fazer também, né, a venda. Então, é importante a gente ter uma segurança feminina. E também para a segurança dos funcionários. Gente, aquilo dali daqui a pouco, olha, está contando com a sorte. Porque se entrar uma pessoa, uma mulher, né, porque já que não é revistada, entrar com algum instrumento ali, cortante, e com o uso de entorpecente, ela pode atacar os funcionários que estão lá. Então, isso é grave. Então, é importante ter essa parte de segurança também para os funcionários que estão lá. Então, nós vimos uma situação muito precária mesmo, uma situação, eu vou falar até mesmo de abandono do local, né, em questão não das pessoas, mas dos funcionários, porque eles estão ali, estão precisando realmente de ajuda. Então, nós pedimos, eu, o Dudu e o Rômulo, fizemos esse requerimento, essa indicação, solicitando essa ajuda aí nos funcionários, para que o executivo dê uma olhada lá no Acolhe Mais, né, a parte social, o secretário de assistência social, por favor, dá uma olhada lá, porque o pessoal está precisando de apoio, tá? Falando em questão dos moradores, né, em situação de rua, tem uma outra questão também, que essa semana passada, eu recebi um morador também, questionando qual que é a reclamação, né? Os moradores, eles ficam mexendo no lixo, joga tudo para fora das lixeiras, defecam também, e a reclamação do morador é que ele tem que fazer essa limpeza nessas lixeiras, né? Porque eles mexem em tudo. E ele veio reclamar. Então, eu solicitei também um requerimento para a gente saber quais são as ações que estão sendo feitas em questão dos moradores em situação de rua. Porque a gente precisa de uma efetividade aí nos programas. Não adianta fazer uma ação uma vez ou outra. A gente precisa ter, né, contínuo, para a gente conseguir resgatar essas pessoas, seja para o mercado de trabalho, para as famílias. É isso que a gente tem que pensar.
Porque se a gente ficar só acolhendo, dando alimentação, dormida, e não é cobrar, mas fazer com que ele retorne à sociedade, a gente não vai ter solução. Então, a importância de fazer programas efetivos, que sejam prolongados e seja efetivamente, né, a gente precisa, para poder tentar resolver essa situação que no nosso município, querendo ou não, aumentou e muito a questão de moradores em situação de rua. Então, quais são as ações que estão sendo implantadas, né, para esse atendimento, acolhimento da população de situação de rua do nosso município? Se existem programas, né, em execução que visem essa reinserção social, econômica, familiar dessas pessoas. Se tiver mesmo, quais são esses programas, as metas, os resultados obtidos, né? E que período que são feitos esses projetos, esses programas, quais são as medidas preventivas que estão sendo adotadas para conter aí o crescimento dessa população, porque a gente percebeu que aumentou e muito, né? E se existe algum programa também ou medida de acompanhamento contínuo, por período determinado, voltado das pessoas em situação de rua, se elas se foram atendidas pelo serviço público, com o objetivo de garantir sua efetividade, reinserção social e prevenir o retorno à condição anterior de vulnerabilidade, que é importante isso também. Se há levantamento e estimativa sobre o número de pessoas em situação de rua, que são oriundas de outros municípios. A gente precisa saber também se todas essas pessoas que estão em situação de rua, se elas são do nosso município. Se não são, vai ter que ter uma outra forma para a gente tentar ver com o município qual que é a residência dessa pessoa, para tentar ter esse diálogo com a assistência social para tentar resolver essa situação. Porque senão, a gente vai ter pessoas, porque chega aqui, tem alimentação, tem a dormida, não tem a cobrança, mas essa cobrança, pessoal, é de realmente ter condições de voltar à sociedade. Porque eu entendo que se a gente só der e não cobrar, né, para que eles comecem a voltar para a sociedade, vai crescer. E isso vai trazer com que venha outros moradores para a nossa cidade. Então, precisa saber a quantidade. E quais são as providências que estão sendo tomadas pelo Poder Executivo em relação às pessoas em situação de rua, provenientes de outros municípios ou estados. O que está sendo feito quando a gente localiza pessoas que são de outros municípios? Quais são as ações que a assistência social está fazendo em relação a isso? Eu acho que é importante, já é um caminho para a gente saber um norte de qual solução que a gente pode tomar. Porque eu creio que a maioria aqui dos vereadores tem esse tipo, né, de reclamações, né, de moradores que estão aumentando cada vez mais. O povo comenta e também tem essa preocupação. Então, é importante a gente saber quais são as ações que poderão ser feitas em período contínuo para resolver essa situação ou tentar minimizar essa situação, né? Tentar minimizar, tá? Então, essas foram a minha indicação e o meu requerimento. E também eu fiz uma outra moção que foi da imobiliária Farina, né? Foi a única empresa que ficou fora das moções que eu fiz na semana passada, porque ela não fez doação de bicicletas, né, para o Proerd. Ela fez doações de ursos de pelúcia, então eu coloquei também essa moção, o mascotinho, agradecendo também a participação e a ajuda também da empresa, tá bom? Muito obrigada por todos os vereadores que nos ajudaram, né, em assinar essa moção.